Então, minha saudação a todos. Hoje aqui nossa live, então, da segunda-feira. Estamos começando a semana, chegando os irmãos aqui. Está aqui com a gente a dona Francinete, nossa irmã lá. Está chegando mais um, irmão Sullivan. Seja bem-vindo, irmão Sullivan. Irmã Francinete, que é de Macaíba. Bem, sejam bem-vindos. Hoje, então, a nossa base da mensagem aqui é o último culto mundial, né, que teve ontem à noite. E falou sobre família, né? Família sempre é um tema muito importante, né? Por mais que a gente compartilhe, sempre tem alguma coisa ali que ainda não sabemos, né? E então eu coloquei o título aqui: A Família Manifesta o Reino, que esse é o propósito de Deus com a família, né? É implantar o reino de Deus na Terra. Mas vamos ver hoje mais um pouco sobre esse tema tão importante que é a família, né? Mas, então, para começar, vamos fazer uma oralheira aqui, lá no livro de Efésios, capítulo 5. Vamos fazer uma leitura do 22 ao 31. Amém? Saudar nossa irmã Maria dos Céus. Bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe a tua vida. Hoje vamos falar sobre o tema família, né? E o título é A Família Manifesta o Reino. Família manifesta o reino. Vamos começar, então, fazendo uma leitura do livro de Efésios, capítulo 5, do 22 ao 31. Então, fala assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Amém, meus irmãos? Mas então, convidar a Nora a fazer a oração inicial, logo após vamos estar ouvindo 2 cânticos, e depois, então, um vídeo que vai falar também sobre o tema. Amém? Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença, Pai. Queremos te entronizar nesse momento, Senhor, nessa live, Senhor, nesse ambiente. Que Tu venha, Senhor Jesus, estar levando cada pessoa, Senhor, que entrar, Senhor, nessa live, Senhor. A Tua santa presença, Senhor, que Tu possa, Senhor Jesus, estar tocando os corações, Senhor. Que os corações possam ficar sensíveis a Ti, a Tua palavra, Senhor. Que todos nós possamos, Senhor Jesus, sermos transformados pela liberação da Tua unção, da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Desde já queremos Te louvar, Te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito possa fazer uma obra de restauração em nós e por meio de nós. Que possamos ser Teus vasos, Senhor, vasos para a honra e a glória do Teu nome. Desde já te louvamos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Então, louvamos ao Senhor. Amém? Estamos aqui mais uma vez para louvar e adorar o Senhor, né? E vamos tocar um louvor aqui muito lindo aqui, que é uma oração que diz, o nome dele chama-se Quero Acordar Alva. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma se refugia em Ti.
Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele do céu enviará o seu auxílio, me livrará dos devoradores, enviará a sua misericórdia e a sua fidelidade. Firme está meu coração, ó Deus, desperta minha alma, desperta, Senhor. Quero acordar a alva, cantar-te em louvores entre as nações. Desperta minha alma, desperta, Senhor. Quero acordar a alva, cantar-te em louvores entre as nações. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplenda tua glória. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplenda tua glória, Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma se refugia em ti. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele do céu enviará o seu auxílio, me livrará dos devoradores, enviará a sua misericórdia e a sua fidelidade. Firme está meu coração, ó Deus, desperta minha alma, desperta, Senhor. Quero acordar a alva, cantar-te em louvores entre as nações. Desperta minha alma, desperta, Senhor. Quero acordar a alva, cantar-te em louvores entre as nações, Senhor. Jesus, Senhor.
Amém. Glória a Deus. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vós ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Eu passo a mostrar-vos um caminho muito excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha muita fé a ponto de remover montes, se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada serei. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, mas principalmente que profetizeis. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, mas principalmente que profetizeis. Amém. Glória a Deus. É uma alegria contar com todos os membros do corpo de Cristo que o Senhor escolheu e termos essa comunhão por meio desses meios, dessas maneiras tecnológicas que Deus nos proporciona para termos esse momento precioso de comunhão espiritual em Cristo Jesus. Estamos com a palavra do Senhor, né? E queremos aqui ler com os irmãos novamente do capítulo 2 de Efésios, verso 19 até o 22. Vamos orar novamente este precioso texto que nos revela coisas eternas e profundas da parte de Deus e que deve ser para nós palavras animadoras e motivadoras para resgatarmos as nossas experiências com Cristo nesse momento tão difícil em que se aproxima das grandes obras do governo de Cristo. Estamos vivendo momentos difíceis na Terra, no mundo, esta última geração, porque as contrações para formar o filho varão estão extremamente em realidade e o Senhor está operando em cada um de nós uma grande obra misteriosa
por dentro e por fora, de tribulações, de angústias, e muitos de nós não está discernindo este momento em que nós precisamos, diante do trabalhar do Espírito Santo, nos humilhar, aceitando o trabalhar de Deus, nos humilhando a Cristo e com paciência esperar no Senhor o alívio das dores. Muitos irmãos não têm conseguido este maravilhoso posicionamento diante de Deus, mas têm se revoltado e têm questionado a autoridade de Cristo e aquilo que Jesus está fazendo na obra de Deus e na igreja. E têm arrefecido na fé e têm se desviado do caminho da palavra da cruz, que nos leva verdadeiramente para o milênio da paz. Tem observado isso? Que o Senhor possa iluminar todos nós novamente e sempre dar a chance para o arrependimento, sempre que estivermos assim, ouvindo a palavra de Deus, há a possibilidade de arrependimento antes do Senhor fazer qualquer coisa. Mas vamos ler esta palavra que está aqui, em Efésios capítulo 2, do verso 19 em diante. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. De onde que um homem poderia tirar tais palavras? Aqui podemos observar o vulto, o traço real da revelação do Espírito através do apóstolo Paulo. Só Deus poderia revelar essas palavras. Voltamos agora para Efésios capítulo 2, verso 19. Algo importante está escrito nesse versículo. Diz assim, no final do versículo, que nós, os santos, já estamos na família de Deus. E é sobre esse assunto, a família de Deus, que Jesus falou sobre família. Aqui está o Espírito Santo trazendo novamente o termo família. E eu quero dizer para os irmãos que a primeira família que existiu neste universo é a família celestial, a família de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade divina com todos os seres criados. Então Deus tem uma família, um reino, porque um reino é uma família. A palavra família não veio de homens, veio de Deus. Deus é que nos ensinou esse termo e explicou o que é a família. E a família natural, ela é um espelho, uma sombra desta família espiritual e os mesmos princípios que regem a família espiritual são transmitidos pela revelação da palavra para que a família temporal, que é a terrena, viva também baseado nos princípios da família celestial. Mas eu quero assim me ater à família do reino, a família celestial, onde Deus governa. Nós sabemos que Deus Pai representa o marido, o Espírito Santo a esposa e Jesus o Filho. Onde nós estamos, qual é a porta que nos introduziu na família de Deus? O fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é Jesus Cristo, o Cristo Jesus, homem. Aquele que foi crucificado e julgado por Deus em nosso lugar e que derramou seu sangue justo para a remissão dos pecadores.
Então é por meio de Jesus que eu recebi a filiação em Deus, glória a Deus, que nós recebemos a filiação em Deus. Então hoje fazemos parte dessa família, e essa família é um pouco estranha, distante, obscura para nós, e ainda não conhecemos bem como funciona, como esta família vive e se desenvolve a vida deles. Para nós ainda está um pouco nebuloso isso. Mas uma das coisas dá para a gente perceber na regra celestial, na palavra de Deus, de como funcionam as coisas na família celestial. E isso nós podemos falar porque Deus nos abriu e nos mostrou e nos revelou. Havia um filho de Deus, um ser criado por Deus, chamado Lúcifer, que fazia parte da família de Deus. Esse ser era elogiadíssimo pelo próprio Deus na palavra de Ezequiel 28 e Isaías 14. Era muito elogiado por Deus, porque ele era formoso e perfeito. Até que um dia, está escrito em Ezequiel 28, Deus achou iniquidade nele. Essa iniquidade foi um sair da sua posição de dependência e de filho, e ele quis ser igual ao pai. Bom, na família de Deus, que é a família perfeita, eterna, imutável, isso não pode ocorrer. Deus nos mostra isso que não pode ocorrer. Porque se um filho quer passar para a posição de pai, isso é uma insanidade espiritual e mental. Em todos os aspectos. Porque a rebelião de Lúcifer causou um distúrbio na família. Causou uma ameaça à família celestial. Gerou confusão celestial. Gerou uma série de problemas nesse relacionamento familiar. E o Deus Pai tinha que corrigir esse problema. Tinha que tratar dessa dificuldade. Então o que ele fez? Ele expulsou de casa e da família este ser que ele criou chamado Lúcifer. Esse ser conseguiu corromper muitos filhos de Deus. 1/3 da família ele contaminou. Porque junto com ele saíram da família 1/3 dos filhos que Deus tinha nos céus. Os anjos. Diz que a cauda dele tinha 1/3 da população de anjos que havia no céu. E todos os seres que foram contaminados com a desobediência e com a insubmissão a Deus foram julgados, porque a família não subsiste se nela há rebelião, há insubmissão, desobediência, porque Deus tem na sua revelação divina 2 coisas para dar estabilidade e base para a sustentação e manutenção eterna de uma relação familiar, que é autoridade e submissão. Autoridade e submissão. A autoridade tem um tipo de atuação de domínio, de controle e de soberania no mandar e no dominar. E a autoridade de Deus jamais pode ser abalada em momento algum, porque a família é destruída no momento que a autoridade recebe golpes e a família se desmancha. E a família não pode subsistir com rebelião e com insubmissão. O Senhor não permite. E não podemos considerar que é família quando não está na ordem da autoridade e do poder de Deus. Então Deus deu um exemplo
bem claro de como vai ser o seu reino na terra. É por isso que carne, que está ainda nos santos, governando ainda nossas almas, os espíritos da natureza pecaminosa, não serão levados para dentro dessa família de maneira alguma. Vocês, irmãos, não pensem que Deus vai ter uma família terrena, porque o reino de Cristo, o corpo de Cristo é uma família. É a mesma que tem no céu, vai ter na terra. O reino de Deus que está no céu, vai ter um reino de Deus na terra. Este é o plano de Deus, e isso é infalível, isso jamais vai mudar. Não importa se o grande número dos santos vão se endurecer, não vão colaborar, contribuir, cooperar com o Espírito, e tanto faz se nós cooperarmos ou não cooperarmos com o Senhor, para a consumação dessa obra será feita igual, vai se consumar igual. Nós é que seremos prejudicados, aqueles que endureceram o coração nesta era e não achar graça diante dos olhos de Deus para receber uma aprovação no tribunal de Cristo. Pois bem, se Deus não tolera a insubmissão, a rebelião, porque isso desmancha e desordena o reino e a família, porque está aqui, Deus chama de família de Deus. Então a família não é de homens, a família é de Deus. E os princípios que regem a família são os princípios de Deus. Os conceitos naturais, racionais, humanos, psicológicos, anímicos, seja lá o que você quiser, jamais vão mudar as leis espirituais de Deus. Jamais. Eu quero dizer algo para você. Está escrito nos mandamentos, não matarás. E eu pergunto, Deus mandou matar alguma vez? Hein? Onde é que você vai ficar a base da tua legalidade agora? Será que ela está fundamentada em Cristo? Ou você precisa conhecer muitas coisas que ainda não conhece e nunca tocou ainda? Mas você abre a boca e fala o que não deve, e comenta o que não deve. O amor de Deus e a misericórdia, a graça, é a causa de nós não sermos consumidos, porque somos ignorantes. E Deus considera essas coisas. Então, vamos viver no reino de Deus, querendo legislar? Queremos contestar a verdade de Deus sem conhecê-la? Quem é que conhece a pessoa do Senhor, que pode abrir a boca para falar as coisas que eu tenho visto e ouvido nesses 21 anos, que são verdadeiras blasfêmias contra o Senhor? São pecados contra o nosso Senhor. E ao invés de nós nos humilharmos e baixarmos a cabeça e receber tudo que o Senhor está mandando, nós nos levantamos para argumentar e justificar vergonhosamente diante dos anjos, diante da congregação dos santos, diante do mundo gentílico, que o nosso testemunho é péssimo. Péssimo o nosso testemunho. Deus nem pode trazer muitos dos eleitos, pois que chegar e ver o que está na igreja, eles voltam para o mundo, porque eles pensam que não é igreja. Então quero dizer, irmãos, nós precisamos nos calar e aceitar o que Deus está fazendo e deixar Ele julgar a quem é devido no tempo certo. E vamos edificar nossa vida espiritual, buscando o Senhor e ouvindo o Senhor. Com rebelião, com insubmissão, com desobediência, com arrogância, eu não vou ficar na família de Deus na próxima era, na próxima dispensação, nem você. Nós vamos ter que mudar. Creia nisso.
O Senhor é contigo e comigo. Amém. Amém, irmãos. Então, saudar o irmão que entrou por último aqui, o irmão José Marcondes. Estava aqui já o irmão Súliva, a irmã Francinete e a irmã Maria do Céu. Sejam todos bem-vindos. Então, hoje o nosso tema aqui é família, né? Sempre é um tema que sempre interessa, sempre é um tema importante, muito importante, né? E a família é uma instituição divina, né? Foi a primeira instituição criada por Deus. E a gente já sabe que Deus criou por quê? Porque tinha um propósito, né? Deus tinha um propósito. Como eu falado no vídeo ali, para ser uma família, né, que manifesta o reino, ela tem que estar sob a autoridade, sob a submissão de Deus. A família tem que estar sob uma missão, né, que Deus deu para ela, que deu para nós. Hein? Então, vamos começar hoje, vamos ver aqui lá no início, é sempre importante a gente rever, né, o Gênesis, onde tudo começou, onde aparece Deus criando, né, o homem, criando a mulher, que através do homem, da mulher, então, que é gerada a família, né? Vamos começar lendo aqui, então, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, né? Que diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? A gente vê que aqui está o Deus triuno aqui, né? Que representa a família, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, que representa a mulher, né? Então, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem, então, representa o espírito, semelhança à alma. Né? E primeira coisa que Deus falou para o homem, primeira atribuição que Deus deu para o homem aqui, tenha ele domínio, né? Era para o homem dominar, ou seja, tem autoridade, né? Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Né? Vamos ver também ali o 27 agora. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos. Então, a segunda atribuição. Primeiro, ele deu autoridade para o homem, para o homem guardar, cuidar, né, da terra. E o segundo atributo, sede fecundos, multiplicai-vos. Né? Então, a princípio, quando um casal se casa, o objetivo é o quê? Multiplicai-vos, né? Ter filhos, para formar uma família. Então, diz assim, enchei a terra, né? Deus queria muitos filhos. Enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Né? Então, aqui, Deus, então, cria o homem, né, e dá autoridade sobre a terra, dá autoridade, diz para ele guardar, para ele cuidar da terra. Né? Então, o objetivo de Deus era ser, através, então, de Deus, o homem expressasse Deus na terra. Ele queria, então, seres que expressassem a ele. Por isso que Deus criou a imagem e semelhança. Era para o homem expressar Deus na terra. Né? Então, através dessa expressão, o reino de Deus estaria sendo implantado na terra. Esse era o objetivo que Deus tinha quando criou, então, família. E continua sendo esse o objetivo. Deus não mudou de ideia. Né? Então, aqui Deus tinha criado o homem lá na região espiritual. Agora Deus vai formar, vai dar um corpo para o homem. Aí já é Gênesis capítulo 2, vamos ver ali, Gênesis 2:7. O que mostra ali? Essa passagem aqui bastante interessante. Gênesis 2:7. Né? Ó, então formou o Senhor Deus ao homem. Então Deus fez o quê? Deu um corpo para o homem, né? Uma forma, formou ao homem. Lá o homem tinha sido criado em espírito, agora está sendo criado em corpo. Né? Então nota o que aconteceu aí. Então formou Deus ao homem do pó da terra.
todos nós viemos do pó da terra, né? Ele criou não só o homem, mas como todos os outros seres, animais, tudo veio da terra, né? E o que acontece aqui? Algo muito importante. Vai entrar o terceiro elemento. O homem tinha, né, o corpo, tinha o espírito, e Deus, então, lhe soprou nas narinas. Deus soprou as narinas do homem, né, o fôlego de vida, que representa o Espírito de Deus. Esse sopro, então, né, o sopro de Deus, né, ou seja, o Espírito mais matéria, formou uma terceira entidade aqui, que foi o quê? A alma. Então, o homem passou a ser a alma vivente, né? Então, o primeiro Adão foi a alma vivente, né? Então, note que aqui o homem tem o espírito, tem alma e tem o corpo, né? Então, a alma foi feita para expressar, né? Expressão, mente, vontade, emoções. Ali está a personalidade nossa, a personalidade do homem, hein? Mas após, o que Deus fez? Não é bom que o homem esteja só. Vamos ver agora, então, Gênesis 2:18. Gênesis 2:18. Então, Deus não criou o homem para ficar sozinho. Então, né? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aqui a gente tem que olhar o lado espiritual e o natural, né? Que tem família espiritual e família natural, tem as duas coisas. Então, não é bom que o homem, que Adão esteja só, não é bom que Cristo esteja só. Amém? Que Jesus entra aqui, né? Jesus foi o último Adão. Aqui estava o primeiro Adão. Então, não é bom que o último Adão esteja só, não é bom que Deus esteja só. Tudo aqui engloba plano de Deus, né? Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, essa auxiliadora aqui vai ser a mulher, né? E como é que vai ser feita a mulher? O homem foi feito, né, do barro, pó da terra. A mulher vai ser diferente, né? A mulher vai sair do homem, né? Amém? Vamos ver, então, aqui agora o versículo 21. Vamos pular aí para o 21. Então, como é que Deus fez aqui? Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, né? Então, aqui representa quem aqui, a hora que o Adão caiu do pesado sono? Representa Cristo. Cristo dormiu, a morte de Jesus, então, na cruz, né? Pesado sono. E este adormeceu. Então, como se Adão tivesse morrido ali, né? E Jesus também. Jesus morreu na cruz. Então, é importante fazer esse paralelo aqui entre, né, Adão e Cristo. Primeiro Adão, no último Adão. Então, quando Adão dormiu, como se Deus tivesse anestesiado Adão, né? O que Deus fez? Tomou das suas costelas, né? Uma das costelas. Tomou uma das suas costelas. Olha aqui, né? Dizem que o homem tem uma costela a menos, né? Então, representa que a mulher foi feita da costela de Adão, né? Costela representa o espírito. E depois Deus fechou o lugar com carne. Então, a mulher saiu do homem, né? Ela é uma costela do homem, ela faz parte do homem, né? Da mesma forma, tem que fazer um paralelo com Cristo e a igreja, né? Quando Jesus morreu na cruz lá, o que aconteceu? Conta que saiu sangue e água, né? Ali ele estava gerando a igreja, né? A igreja veio de Cristo, assim como a mulher veio de Adão. Então é importante a gente fazer esse paralelo entre as duas coisas. Vamos ver agora aqui o 22 e o 22 agora. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, olha só. E lhe a trouxe, né? E o versículo 23, ele disse, o homem, esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Adão gostou, então, né, da mulher, hein? E o versículo 24. Então, o versículo 24, o que fala aqui? Mais uma vez importante fazer um paralelo. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, casamento aqui, natural, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora o versículo 25. Ora,
um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam, né? Amém? Mas vamos ver, então, agora, para a gente fazer um paralelo com essa primeira parte aqui, de Gênesis, vamos lá para o livro de Efésios, né? Vamos lá para o capítulo 5 de Efésios. Vamos começar lendo Efésios 5:31. Você vai ver que tem um paralelo direto aqui com o livro de Gênesis, capítulo 2. Que fala ali, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, é o que estava escrito lá em Gênesis, né? E se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Agora o versículo 32, vamos ler aqui. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, sempre que fala em homem e mulher, aparece quem? Cristo representa o homem, né? A autoridade. A igreja representa o quê? A mulher, a submissão. Então, quando diz para a mulher ser submissa, diz o quê? Igreja, seja submissa a Cristo. Amém? Então, mas vamos ver então isso aqui agora na sequência. Vamos ver Efésios 5, do 22 ao 24. E vamos sempre associando com a igreja também aqui, né? Ó, que fala aqui, ó. As mulheres sejam submissas. Notem que mulher também é igreja, ao seu próprio marido, como ao Senhor, né? Igreja e Cristo, homem e mulher. Então tem que ver sempre esses dois paralelos, né? Casamento natural, casamento espiritual. O versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, né? Cristo é o cabeça da igreja, né? Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, né? Amém? Vamos ver o 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Né? Então, note o paralelo que tem aqui. Cristo e a igreja, marido e mulher. Então, é muito importante a gente ver que o casamento natural, ele tem um paralelo com o casamento espiritual. Mas vamos ver agora, então, aqui os maridos. Vai sobrar para nós aqui. Efésios 5:25. E não esqueçam que Cristo é o marido, né? Ó, maridos, versículo 25. Amai a vossa mulher. Né? Então, uma obrigação que o marido tem é amar a mulher. Como também Cristo amou a igreja. Olha aqui, Cristo e a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, né? Então, assim como Cristo se entregou para a mulher, os maridos, se preciso for, também têm um compromisso de vida e morte com a sua esposa, com a sua família, né? Amém? Assim como Cristo se entregou para a igreja, o marido também, né? Tem esse mesmo compromisso de vida e morte, né? Em relação à esposa, em relação à família. Vamos ver agora o 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vamos ver até o 28. Então, assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Né? Aqui, então, notem que o livro de Efésios fala bastante para o casamento, comparando os dois casamentos, um paralelo com os dois casamentos. Né? Cristo e a igreja, marido e mulher. Né? E o nosso Deus quer formar uma grande família. Né? Como é que ele está fazendo isso? Foi falado na última live sobre o evangelismo. Vamos ver aqui Mateus 24:14. Né? Mateus 24:14, que fala assim: e será pregado este evangelho do reino. O evangelho do reino está chamando quem? A grande família de Deus, né? Então, será pregado o evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Né? Então, quando a gente prega o evangelho, a gente está chamando, né, os filhos de Deus para se reunirem numa só família, né? Amém? Vamos ver mais um pouquinho sobre isso. A obra de Cristo
é entregar o reino ao Pai. Hoje, Jesus está trabalhando para entregar o reino ao Pai, fazer a vontade de Deus, né? Implantar o reino de Deus na terra. Vamos ver isso lá em 1 Coríntios 15, 24, que fala assim: então virá o fim da obra de Jesus, né? Quando ele, Cristo, entregar o reino ao Deus Pai, ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. 25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então, hoje Cristo está reinando, mas ele está fazendo o quê? A obra para o Pai, né? E a obra, a gente sabe que começa dentro do homem, né? Que é implantar a natureza de Deus novamente no coração do homem. E começa no espírito, vai para a alma e se manifesta no corpo, né? A obra de Deus em nós. Foi falado bastante também no culto mundial. Mas vamos ver agora o versículo 28. Pronto, finalizando aqui. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, quando Cristo terminar a obra, né? Então o próprio Filho, Jesus Cristo, também se sujeitará àquele quem? A Deus, que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Então aqui seria o fim da obra de Jesus está fazendo hoje, que é implantar o reino de Deus na terra. E a implantação começa sempre, primeiramente, no coração do homem, né? Então nós fizemos aqui um resuminho, né, sobre essa parte aqui da família, falamos sobre família hoje, a família manifestando o reino, a família manifesta o reino. Então é através da família que Deus está implantando o reino dele na terra. Amém, irmãos? Passar para a Nora também agora. Amém. Então vamos voltar um pouquinho, né, sobre autoridade e submissão ali, onde fala sobre o homem e a mulher. Vamos para Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Então, fala para nós esposas, né? Então, diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor, quer dizer, de acordo com a palavra, né? Essa submissão é aquilo que Deus diz pela palavra, como deve ser a esposa em relação ao marido, né? Porque Deus, ele mostra como deve ser o relacionamento da esposa com o marido, do marido com a esposa, né? Mas fala também para o marido, versículo 19 fala para o marido. Então, diz assim: maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Então, aqui fala de relacionamento, né? Às vezes os casais não estão bem, né? Por quê? Porque o marido, né, não demonstra o amor pela esposa, se amargura, fica bravo com ela, daí desconta nela. Então, aqui mostra que tem que ter, né, Deus tem que, assim como Cristo amou a igreja, né, e expressou o amor dele pela igreja, o marido também tem esse compromisso com a sua esposa. E ainda dá um conselho, né, não a trateis com amargura, né? E aqui o 20 e o 21 fala de relacionamento filhos e pais também, que aqui, por enquanto, não foi falado, mas aqui é um complemento, né? Diz assim: ó, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Agora, em relação aos pais. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então, às vezes, o tratamento, né, é com amargura, é com aspereza, né? E aí o filho fica irritado, rebelde, né? E daí o pai bate, o filho desanima. Então aqui mostra como deve ser o relacionamento, né? Os filhos devem ser obedientes, os pais não devem irritar os filhos, né? Então aqui mostra como devem ser os relacionamentos. Então a palavra de Deus, ela explica todas as coisas. Se a gente seguir, é que nem receita de bolo, vai dar tudo certo. Mas se a gente não segue, vai dar problema, né? Então nós temos que seguir a receita que Deus nos dá
pela palavra, aquilo que ele nos orienta, as instruções que Deus nos dá para nós termos uma vida familiar, né? Boa, né? Outra coisa que fala também sobre marido e mulher é lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Então, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Então, aqui, às vezes, o marido não está na posição, mas se a mulher for submissa, se ela respeitar o marido, né? Mesmo que ele ainda não obedeça a palavra, ele vai olhar para o procedimento dela e ele vai ser ganho pelo comportamento da esposa. Versículo 2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, aqui mostra que é pela atitude da mulher. Às vezes a mulher se preocupa com a aparência. Aqui o 3 em diante fala da aparência, né? Mas não é isso que é o mais importante, diz ali, né? O mais importante é a mulher ter um comportamento cheio de temor a Deus, né? Agora vamos para os versículos 5 e 6. Então aqui diz assim: foi assim que também se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, essa atitude de respeito para com o marido, né, é algo que vai frutificar no relacionamento, que diz daí que praticar o bem, quando a mulher pratica o bem, pratica a palavra, aquilo que diz sobre relacionamento familiar, ela não vai temer perturbação alguma. Agora o conselho para o marido, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Então aqui o marido tem que ter discernimento, não é para ele achar agora, eu sou bambambam, eu sou mandão aqui, eu falo e todo mundo me obedece, e é no meu chicote, não é isso. Quer dizer, vida comum do lar com discernimento, quer dizer, com sabedoria, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Então aqui ele mostra como é que o marido deve tratar a esposa. E por quê? Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Quer dizer, vocês dois foram criados por um propósito, né? O propósito de implantar o reino de Deus aqui na terra. Agora, se não for cumprido, vai dar problema. Vamos ver o que acontece se não cumprir. Para que não se interrompam as vossas orações. Quer dizer, Deus para de ouvir as orações se isso não é seguido, né? Aí entra os problemas, as perturbações, as dificuldades, os sofrimentos, né? Por isso que Deus ele já nos dá a receita do bolo, já mostra como é que é para fazer. A palavra diz como fazer, né? E aí nós vamos ser, né, abençoados se a gente seguir aquilo que Deus diz na palavra, né? E o objetivo de Deus é sempre o reino. Então, o que vai acontecer, né? Se nós formos submissos a Deus, a Cristo, né? Se nós tivermos uma relação, né, de submissão e de autoridade um com o outro, o que vai acontecer? Nós vamos fazer parte das bodas do Cordeiro. Nós vamos ser vencedores com Cristo. Então, vamos ver o finalzinho aqui, né? Apocalipse 19, do 6 ao 8. Vamos ver o que vai acontecer conosco, então, se a gente for obediente à visão de Deus, né? Apocalipse 19, do 6 ao 8. Diz assim: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então aqui está falando de Deus, do Cristo.
Alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, aquele crente que obedeceu, que seguiu a palavra, que os atos dele, né, foram atos de justiça, ele vai se vestir de linho finíssimo e vai ser a esposa, vai participar das bodas do Cordeiro, né? Agora, então, vamos para Apocalipse 21, do 1 ao 3. Então, aqui, falando, então, do novo céu e da nova terra. Isso aí, depois do milênio, vai existir um novo céu e uma nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então aqui mostra, né, como é que vai ser a nova Jerusalém, depois que tiver pronto, novo céu, nova terra, né? Homem e Deus se relacionando um com o outro, né? Agora, versículo 22 ao 24. Mesmo capítulo, 22 ao 24. Nela, quer dizer, na Nova Jerusalém, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, Deus e Jesus, né? A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha que tremendo. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Então, esse é o futuro daqueles que hoje forem filhos obedientes a Deus, né? E forem cooperadores na implantação do seu reino. Amém? Amém, meus irmãos. Então, falamos hoje sobre o tema família, né? Família manifesta o reino de Deus, né? Amém? E eu digo que nós vamos voltar a falar sobre esse tema daqui a umas 2 semanas, vai ter um encontro que vai falar sobre família também, né? Então, a gente deve voltar novamente, e família realmente é um tema muito rico, tem muita coisa para a gente compartilhar. Para lembrar para os irmãos que nesse fim de semana, assim, nós vamos ter encontro micro-regional lá em Piratuba. Piratuba é Santa Catarina, né? Dia 14 de março, às 14h30, tem um encontro, e já na sexta, dia 13, vai ter o culto de recepção, que vai começar às 20 horas. Então, isso na próxima fim de semana. Esse fim de semana vai ter encontro, hein? E eu lembro sempre aos irmãos que estão assistindo pela primeira vez no nosso canal, sempre eu faço aquele convite, né? Gostou da mensagem? Quer nos ajudar? Inscreve no canal. A inscrição no canal é importante, né? Gostou da mensagem? Curte, comenta, compartilha. Tudo isso ajuda a que a mensagem seja impulsionada pelo YouTube e seja levada, então, a mais pessoas possam, então, estar recebendo essa mensagem. Então, irmãos, agradecer aos irmãos. É importante também o curtir, né? Curtir o nosso vídeo, isso aí também favorece o vídeo. Eu tenho notado o pessoal que curte ali, eu agradecer alguns que eu vi lá, né? Eu peço para te curtir também. Vi que teve o irmão João, lá de Santa Bárbara, vi que ele sempre tem curtido nossos vídeos, né? O irmão Giliardi, também de Santa Bárbara. Obrigado, meu irmão Giliardi, ele que toca teclado lá na igreja, né? Obrigado por estar curtindo aí. E a irmã Sandra também, que é lá de Camaquã. São irmãos que estão curtindo os vídeos. E é importante esse curtir, o comentar, o compartilhar, que vai impulsionar o vídeo, né? Vai fazer com que mais pessoas possam receber as mensagens. Que o objetivo desse canal é pregação do Evangelho do Reino. Não tem nenhum objetivo lucrativo, né? Fim nenhum desse sentido aí. Amém? Mas então estamos finalizando a nossa live de hoje.
convidar a Nora a fazer a oração final, encerrando a nossa live de hoje. Amanhã à tarde temos, então, grupo familiar na casa da nossa irmã Dona Preta, às 15 horas, né? E retornamos aqui para o YouTube na quarta-feira. Amém? A Nora vai encerrar, então, a oração. Deus abençoe, então vamos orar ao Senhor. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, a tua graça, Senhor. Que tu continue, Senhor, a tua obra em cada um de nós, Senhor. Completa a obra que tu começaste de restauração, Senhor, da nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos ser curados, restaurados, Senhor. Nos apronta, Senhor, até o dia da volta do Cristo Jesus. Queremos, ó Senhor, sermos cooperadores da tua obra, Senhor, cooperadores da implantação do teu reino, Senhor. Que tu possa continuar, Senhor, nos capacitando, Senhor, a sermos vasos de honra, Senhor, para cooperarmos na implantação do teu reino, Senhor. Desde já te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, e clamamos, Senhor. Continua, Senhor, operando nas nossas vidas. Continua fazendo, Senhor, com que possamos crescer em espírito e vida, Senhor, amadurecer, Senhor, para nos tornarmos, Senhor Jesus, produtivos para o teu reino, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Possa continuar, Senhor, a obra em nós. Desde já te louvamos, te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe cada um, irmã Francinete, Sullivan, o Zé Marcondes, a irmã Maria do Céu. Deus abençoe, meus irmãos. Abençoe também aqueles que vão estar assistindo depois aí. E retornamos, então, quarta-feira, nesse mesmo horário, 19 horas. Amém? Amém.